Qual o percentual de portadores do espectro autista ditada? Quais bases genéticas e bioquímicas são semelhantes entre os dois distúrbios? As estimativas de concorrência de transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, variam amplamente dependendo da pesquisa, mas alguns estudos sugerem que até 50% das pessoas com TEA também podem ter TDAH. Quanto às bases genéticas e bioquímicas semelhantes entre os dois distúrbios, a pesquisa ainda está em andamento, mas aqui estão algumas descobertas. 1. Genética. Vários estudos descobriram que TEA e TDAH compartilham variantes genéticas comuns. Por exemplo, ambos os distúrbios foram associados a variantes no gene denominado CDH13 que está envolvido no desenvolvimento neuronal. 2. Neurotransmissores. Ambos os distúrbios foram associados a disfunções nos neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina. Por exemplo, o TDAH é frequentemente associado a um desequilíbrio na dopamina, que é importante para a atenção e o controle de impulsos, enquanto o TEA tem sido associado a níveis anormais de serotonina, que desempenham um papel no humor, sono e apetite. 3. Neuroinflamação. Alguns estudos sugerem que tanto o TEA quanto o TA podem estar ligados à neuroinflamação, um estado de inflamação crônica no cérebro que pode afetar o desenvolvimento e a função neuronal. Porém, é importante ressaltar que a pesquisa ainda está em andamento e as causas exatas e as bases bioquímicas e genéticas para ambos os distúrbios ainda não são totalmente entendidas. Além disso, cada indivíduo é único, então nem todos com TEA ou TA compartilharão as mesmas características genéticas ou bioquímicas. Aonde os estudos de neuroimagem localizam no cérebro as áreas de TADA e as áreas de autismo? Compare com o sistema 10-20 do EG. Os estudos de neuroimagem têm desempenhado um papel vital na identificação das diferenças estruturais e funcionais nos cérebros de indivíduos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtorno do espectro autista, TEA. Para o TDAH, os estudos de neuroimagem têm frequentemente apontado para a disfunção no córtex pré-frontal e nas estruturas subcorticais relacionadas, como o núcleo caudado e o núcleo accumbens. Essas áreas estão envolvidas no controle de impulsos, na atenção e na tomada de decisões. Além disso, estudos de conectividade funcional mostraram que os indivíduos com TDAH podem ter um padrão de conexões cerebrais menos maduro, particularmente nas redes frontoparietais. Para o TEA, os estudos de neuroimagem têm mostrado uma variedade de diferenças estruturais e funcionais em várias partes do cérebro. Algumas pesquisas sugerem uma conexão entre o TEA e o aumento do volume cerebral na primeira infância, e outras áreas de interesse incluem o córtex pré-frontal, o cerebelo, a amígdala e os gânglios da base. Além disso, os estudos de conectividade funcional sugerem que os indivíduos com TEA podem ter um padrão de conexões cerebrais mais localizadas e menos integradas. No que se refere ao sistema 10-20 do EEG, este é um método para posicionar os eletrodos em um exame de EEG de maneira padronizada. O sistema 10-20 não se refere a áreas específicas do cérebro que estão envolvidas no TA ou no TEA, mas é um sistema que pode ser usado para investigar a atividade elétrica do cérebro nessas áreas em pessoas com esses distúrbios. Por exemplo, um estudo de EEG pode usar o sistema 10-20 para posicionar eletrodos sobre o córtex pré-frontal para investigar a atividade elétrica nessa área em pessoas com TDAH ou TEA. Novamente, é importante notar que as diferenças individuais são enormes e que nem todas as pessoas com TDAH ou TEA terão as mesmas características cerebrais. Além disso, a pesquisa ainda está em andamento para entender completamente como esses distúrbios afetam o cérebro. Alguns transtornos de neurodesenvolvimento possuem componentes genéticos, e isso não é diferente do TA. A grande questão que fica é se o transtorno déficit de atenção com hiperatividade é genético ou se há mais causas além dessas. São altas as chances de que, se uma pessoa com TEA tiver filhos, eles também tenham TEA. No entanto, existem mais causas potenciais para o transtorno, além de apenas seus genes. Ou seja, apesar dessa forte ligação genética, se alguém tem TEA, isso não significa automaticamente que seu filho também terá. Isso ocorre porque é uma combinação de genes e fatores ambientais que determinam se uma criança desenvolve o transtorno ou não. Saiba mais sobre isso nesse artigo. O TDAH.
O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por impulsividade, desatenção, procrastinação, hiperatividade e dificuldades para iniciar e terminar tarefas. O TDAH é geralmente diagnosticado na infância, embora possa não ser diagnosticado até anos posteriores. Ele também pode variar em gravidade, de relativamente leve a perturbador. Os indivíduos podem descobrir que, mesmo com a medicação prescrita, eles têm problemas de funcionamento em relação às tarefas diárias, incluindo a escola e o trabalho. Embora o TDAH possa ser gerenciado muito bem, em muitos casos, o diagnóstico tem ramificações de longo prazo. Muitas famílias se perguntam se o TDAH é genético. Em outras palavras, o TDAH pode ser herdado ou transmitido de geração em geração. Os cientistas levantaram as mesmas questões sobre se o TDAH é um distúrbio genético e fizeram muitos estudos para entender melhor a condição. TDAH é genético ou não? A resposta curta é sim, é possível que uma pessoa possa herdar o TDAH de sua mãe, pai ou ambos. Pesquisas atuais sugerem que as crianças cujos pais são diagnosticados com TDAH correm um risco maior de desenvolver a doença. No entanto, é provável que mais de um gene esteja envolvido no padrão de herança do TDAH, indicando que ainda existem muitas complexidades em torno dessa condição. No momento, não há nenhum teste médico para determinar se você ou seus filhos são geneticamente propensos ao TDAH. O diagnóstico é feito por pediatra, psicólogo, psiquiatra ou outro especialista seguindo os critérios do DSM-5. Apesar dessa forte ligação genética, se você tem TDAH, isso não significa automaticamente que seu filho também terá. Isso ocorre porque é uma combinação de genes e fatores ambientais que determinam se uma criança desenvolve TDAH. Eles podem herdar genes de TDAH sem que sejam ativados. Fatores de risco adicionais para TDAH. Embora as causas genéticas e ambientais exatas do TDAH não sejam totalmente compreendidas, existem vários fatores de risco para o desenvolvimento de TDAH. Muitos desses fatores estão fora do controle do indivíduo afetado, como exposição a toxinas ou substâncias perigosas no útero. Outros fatores de risco sugerem que a genética também tem um papel. Alguns fatores de risco ambientais de TDAH incluem: ser exposto a chumbo, nascer prematuramente, ter um baixo peso ao nascer, estar exposto ao tabaco no período pré-natal. Claro que é possível que o TDAH seja hereditário, pois também existem fatores de risco genéticos. Ou seja, crianças com parentes de sangue que têm TDAH, como pais ou irmãos, têm maior probabilidade de desenvolver essa condição. Mas isso não é somente a genética que pode ser a causa do TDAH. Autismo e TDAH estão relacionados? De acordo com pesquisas, há uma relação genética entre o autismo e o TDAH. Sabe-se que os genes associados ao transtorno também aumentam o risco para outros transtornos, como esquizofrenia, autismo e depressão. Mais pesquisas ainda são necessárias para entender melhor a conexão entre TDAH e TA. Estima-se que 14% das crianças com TDAH também têm um TA e até 80% das pessoas com TA apresentam o TDAH também. É bastante comum que ocorra uma confusão entre os sinais e sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e o transtorno do espectro do autismo, TA. Já que as crianças, em ambos os casos, podem ter problemas para manter o foco, ser impulsivas, ter dificuldade em se comunicar e se relacionar. Algumas vezes, pode aparecer simultaneamente na mesma pessoa, comorbidade. Mas, basicamente, o autista possui dificuldade de interagir por ter uma maneira diferente de entender o mundo, já quem tem TDAH costuma ser descrito como um indivíduo que vive com a cabeça nas nuvens, distraído em excesso, o que também prejudica as suas relações sociais. Tanto o TDAH quanto o TA são condições para a vida toda que podem ser gerenciadas com tratamentos adequados. O primeiro passo é confirmar o diagnóstico e buscar terapias que ajudem a criança ou jovem a ter mais qualidade de vida. Pode ser necessário procurar um especialista em transtorno de comportamento infantil. Geralmente, os especialistas indicam medicamentos e terapia comportamental para lidar com os sintomas. Vale destacar que tanto o diagnóstico do TA quanto do TDAH não é confirmado por exames laboratoriais ou de imagem.
O diagnóstico é clínico, ou seja, realizado após uma consulta por especialistas com auxílio de questionários padronizados. E ambos os transtornos necessitam de um tratamento multiprofissional, acompanhado por diferentes profissionais, como médicos e psicólogos, por exemplo. Não há cura para esses transtornos, uma vez que não são doenças. Os pais e cuidadores precisam entender que o cérebro das crianças com TEA ou TDAH funciona de uma forma diferente. Abaixo, confira os sintomas dos transtornos. Sintomas de TDAH. Se distraem facilmente. Pulam de uma tarefa para outra ou ficam entediados rapidamente com as tarefas. Dificuldade de focar, concentrar e estreitar a atenção para uma tarefa. Falam sem parar. Hiperatividade. Dificuldade em ficar parado. Interrompem mais as conversas. Não prestam atenção em detalhes ou cometem mais erros por descuido. Dificuldade para organizar atividades e cumprir prazos. Sinais de TEA. Não responde a estímulos comuns. Falha na atenção compartilhada. Normalmente fazem pouco ou nenhum contato visual. Dificuldade na interação social e na comunicação. Presença de comportamentos restritos e repetitivos.